Rafaela, Red Bull Racing. Parece que a Netflix, sabe, a gente brinca, né, daquela coisa de que Lewis Hamilton plantou um triplex na cabeça da equipe, mas eu vou começar falando que, na minha opinião, quem começou instalando, na verdade, um triplex na cabeça da Red Bull foi a senhora Netflix, que foi lá e colocou um brilhantismo na cabeça, né, do Christian Horner, que está se sentindo uma estrelinha, e agora ele tem que aparecer mais, né, que é mais holofotes. Por que eu tô falando isso? A Red Bull esse ano, acho que ela tá tendo muitas chances de conseguir superar a Mercedes. O Verstappen tem chances de superar o Lewis Hamilton na pista, mas está ficando muito ofuscado por fora. Dito isso, vamos deixar isso para a galera de fora, não vamos entrar nesse mérito. Obrigado, porque eu acho que já é um assunto que tem que ser sepultado com o primeiro semestre. Mas a Red Bull acho que nunca esteve com tantas chances de disputar um título de pilotos e construtores de forma a demonstrar que ela não tem o melhor carro, mas ela tem o melhor conjunto. Que na época do Vettel a gente tinha aquela discussão, né? O Vettel tem o melhor carro e por isso que ele consegue. Tudo bem que a gente consegue levar essa discussão para várias vertentes, mas esse ano a gente pode falar que ela está tendo um bom conjunto e ela pode no segundo semestre mostrar que ela teria o melhor conjunto, porque, né, Max Verstappen está brilhando como nunca e o carro da Red Bull tá muito bem, né? Ele parece que foi muito bem desenhado, o motor Honda está conseguindo entregar bons resultados. Então, acho que tá tudo favorável para eles, assim, é óbvio, a gente teve a consequência das últimas duas corridas, em Silverstone e na Hungria, mas até então o Verstappen estava a 33 pontos de vantagem do Hamilton. E nos últimos anos, apenas uma vez foi mudado esse quadro de vantagem, que foi com o Vettel em 2012. Então, assim, cenário totalmente favorável. Eu acho que Fórmula 1 tem dessas de ter os seus momentos de azar, como o Verstappen teve ali nas últimas duas corridas, mas o próximo semestre pode vir uma onda de azar para o Hamilton, ou até mesmo não vir uma onda de azar, e a Red Bull continuar dominando, né? A questão de como eles vão agir daqui para frente, a questão de se tem possibilidade de mudanças aí de motor, se pode vir punição para eles ou não, por modificação de algumas coisas, porque eles danificaram muitos carros deles, né? Tipo, tanto com o Pérez quanto com o Verstappen, então tem tudo isso aqui para frente como vai ser. Eu acho que a gente tem um cenário favorável de pistas, assim, porque no final do ano é bem o momento que a Red Bull acorda, né? É o momento que a Red Bull aparece. Então, tipo, cara, eles estão desde o início do ano aparecendo. Então, agora, a ideia é que o cenário está totalmente favorável para eles. Eles estão aí em segundo? Estão. Tem chance da Mercedes ganhar? Tem, é claro que tem. Mas eu acho que se eles conseguirem colocar a cabeça no lugar e tudo mais, deixar para trás, pelo amor de Deus, deixar para trás o que aconteceu em Silverstone. Porque, cara, é Fórmula 1, é isso que acontece. A gente teve ali um acidente que ninguém mais aguenta mais falar e eles ficam trazendo isso toda hora, toda hora. Fica chato, né? E até para eles mesmo. Tanto que quem é fã aí dessa equipe também estava de saco cheio já. Então, assim, foi início do ano perfeito, assim, era o que eles precisavam, era o que eles estavam buscando para tentar tirar a dominância da Mercedes, mas ao mesmo tempo, parando para pensar, podia estar melhor. E eu acho que eu falaria isso da Mercedes também, tá? Não só a Red Bull. Mas a questão de a gente teve também alguns probleminhas lá no início, com o Verstappen errando ali a questão de pista, né? De todo aquele negócio de limite de pista que todo mundo também ficou discutindo. Ele perdeu ali uma corrida de ouro lá no Bahrein, também teve umas estratégias muito boas, assim, da Mercedes com o Hamilton, e o Hamilton conseguindo passar. Então teve momentos ali que também foram favoráveis para a Red Bull e ela não conseguiu converter aquilo em vitória. E diferente da Mercedes, que conseguiu tirar ali do chapéu alguma coisa. Então poderia ainda estar um cenário melhor ainda para a Red Bull, podia estar super perfeito para ela. Tem a questão do pneu do Max ter estourado, então assim, podia estar melhor, mas eu acho que já foi muito bom, porque eles já estão batalhando há tanto tempo para ser, porque isso é anos aí, eles conseguiram a brechazinha ali que o regulamento acabou sendo melhor para eles nisso, e eles têm que aproveitar mesmo. Agora é só ver como que eles vão tratar isso no próximo semestre. Mas eu acredito que, assim, é um cenário favoritíssimo, assim, para eles ganharem, tanto construtores quanto os pilotos. Tem muita discussão sobre a distância que o Checo tá.
em relação ao Verstappen, a gente teve alguns problemas, tipo Silverstone, na Sprint Qualify. Era para o Pérez ter terminado em uma posição muito melhor se ele não tivesse, né, ferrado lá naquela corrida curta. Teve a própria questão de estar envolvido no acidente também, então acho que tem que ver tudo isso, porque muita gente está comparando que parece que a pontuação, a distância do Max Verstappen com o Checo é a mesma distância que o Max Verstappen estava do Albon ano passado nessa altura do campeonato, em questão de quantas corridas foram e tudo mais. Só que a gente também tem que avaliar cenário, gente, não é simplesmente pegar coisa crua e também ver em que cenário que tá agora, que é o Max Verstappen disputando o título, ou seja, o Checo tá longe dele, mas ainda tá em uma posição muito boa dentro do campeonato. Então tem que ir com calma aí e ver o que vai dar. Eu acho que, assim, a gente olhando para as questões que a Mercedes tinha no começo do ano, parece que a Red Bull não conseguiu aproveitar muito alguns cenários, sabe? Tipo, porque aquele primeiro momento ali em que o carro da Mercedes estava com muitos problemas e que eles foram arrumando, teria sido o melhor momento para a Red Bull conquistar pontos e tornar a disputa entre ela e a Mercedes mais favorável. A gente tem que lembrar o campeonato de 2020, porque ali, quando a gente teve a Ferrari deixando a sexta posição, ficando na sexta posição, e a Red Bull terminando o campeonato em segundo lugar, ali eles viram uma oportunidade que eles tinham para poder batalhar com a Mercedes. Mas eles sabiam que o carro ainda tinha algumas questões, então eles tiveram que melhorar tanto o carro, mas também muito do motor. Então a Honda veio com aquelas atualizações, trouxe esse motor novo, já anunciou que vai sair da Fórmula 1, então eles tinham que entregar uma unidade de potência muito melhor para a Red Bull, para que tanto ela faça esse campeonato desse ano, mas para que ela assuma as responsabilidades com este motor para os próximos anos. Então, tinha muita coisa ali e a Red Bull conseguiu resolver em um curto período de tempo, como a Rafa falou muito bem. Eles se aproveitaram desse regulamento, né, que veio agora para esse ano, para poder conseguir trazer um resultado melhor, para poder fazer as coisas acontecerem aí, né? Com o que eles poderiam fazer. Mas, ao mesmo tempo que eu olho para tudo que aconteceu e agora a Hungria, né? Mas a Red Bull em questão de GP da Inglaterra e GP da Hungria mesmo, porque ali eles conseguiram perder toda a vantagem que eles tiveram a partir de Mônaco quando eles assumiram a liderança do campeonato de construtores, e o Verstappen, né, em consequência, também estava na primeira posição do campeonato de pilotos. Parece que não importa os esforços que a Red Bull fez esse ano, ela não conseguiu nada, sabe? Ela voltou pro zero do campeonato de novo, sabe? Vai ter que remar tudo de novo. E é uma das coisas que eu já falei em outras lives aqui do BP, mas a parte ruim da Red Bull é quando ela tá nessa posição de buscar alguma coisa, de tentar o primeiro lugar, de tá nessa, né, de ter um déficit para a Mercedes em questão de pontos, é um momento que ela erra demais. A gente viu isso acontecer no começo do ano. Eles tiveram erros, assim, que custaram pontos importantes para eles em questão de estratégia. Mas só quando eles tiveram uma leitura diferente que eles conseguiram trazer algumas coisas e também se valeram de alguns problemas que a Mercedes teve, principalmente com o Bottas, porque a gente teve aquela ocasião em que o Bottas teve a porca presa, a batida dele com o Russell, né? Então, essas coisas acabou também ajudando um pouco a Red Bull. Agora, ela volta, né, para a Bélgica nessa posição de ataque de novo. Ela precisa recuperar os pontos que ela perdeu em 2 corridas. E eu não sei se eles têm essa cabeça para fazer tudo isso, sabe? Porque eu consigo ver uma temporada, um final de temporada com a Red Bull cometendo muitos erros. O problema de cometer muitos erros é que a gente, apesar do Sérgio Pérez ser um piloto experiente, o cenário da Red Bull eu acho que é uma coisa que quebra qualquer tipo de experiência que você tenha antes de entrar nela. Eu acho que é um ambiente muito diferente até de você entrar numa Ferrari, entrar numa Mercedes, em que você sabe que você já vai entrar para a CP2, não adianta o quanto que você brilha, o quanto que você faça. Eu acho que é bem diferente do que até mesmo o Carlos Sainz encontrou na Ferrari, do que se um dia algum piloto vier entrar na Mercedes, vai encontrar. Eu acho que na Red Bull você já sabe que tem uma disposição a dar preferência ao Verstappen. Eu tô falando isso porque o Pérez, para mim, eu acho que ele tá sendo melhor que o Albon
do que o ano passado, muito mais porque os resultados ruins nele não é uma coisa que só foi culpa dele, sabe? Teve muito mais questões externas. O álbum, sim, teve momentos que foram questões externas, mas só que teve muito momento que você via que era uma fadiga dele dentro da equipe, era uma falha dele dentro da equipe, que a gente sabe todos os cenários que a equipe propunha para a permanência dele ali. Então, isso prejudicava muito a corrida do álbum. Dito isso, vou jogar para a Débora, peço para a Rafa comentar. A gente está numa fase em que já está começando a discussão da Silly Season, já está discutindo já a questão até do álbum ir para a Indy, Gasly subir para a Red Bull, não renovar com o Pérez. Todo mundo sabia que o Pérez ia ter um contrato de um ano só. Não é uma surpresa sair uma notícia que a Red Bull está estudando um novo piloto, ou está estudando uma renovação com o Pérez ou não, porque todo mundo sabia. Então, é clickbait 90% dessas notícias, galera. Mas o fato é, o Pérez, hoje, eu vou dar minha visão, depois eu peço para vocês falar. Eu acho que seria um bom jogo a Red Bull renovar com ele, pelo menos para 2022. Eu acho que ele é um piloto que conseguiria entregar e já vai estar todo, sabe, engatilhado com a equipe. Em 2022 ele entraria muito bem. Débora, o que você acha desse, pelo menos, final de temporada do Pérez e de uma possível renovação dele? Eu acho que o Pérez foi uma questão acertada para a Red Bull, né? Porque é um piloto que tem velocidade e, por mais que as classificações do Pérez não sejam tão boas, ele é um piloto que a Red Bull ainda consegue trabalhar e levar ele para posições melhores, né? Então, ele consegue ter alguns ganhos nas corridas e ajudar a equipe. É algo que o Albon não estava conseguindo fazer muito bem no ano passado. Pérez, acho que era esperado que ele tivesse um rendimento melhor, que ele fizesse entregas melhores, até porque ele teve alguns resultados assim. Mas as duas últimas corridas, né, Inglaterra e Hungria, foi assim, um ponto fora da curva desse campeonato. Então, eu acho que seria interessante ele permanecer mais um ano, porque a gente vê que trocas bruscas de pilotos que já estão acostumados com o time e a adaptação de um novo piloto nem sempre é uma combinação muito boa. Vocês querem minha opinião? Não sei, gente, eu não sei, é um cenário tão caótico esse da Red Bull, porque a gente olha pro Max e tipo, ele tá ali, daí você fica, e quem vai ser o outro? Parece que nem interessa quem será o outro, sabe? E daí no início do ano, até que o Pérez teve papéis fundamentais, o Pérez ganhou uma corrida, o Pérez ajudou o Verstappen segurando o Hamilton, então ele fez um papel que precisava ser feito e que ele sabe que é esse o papel dele, né? Vale lembrar isso também, porque tem aquilo de que ele se colocar e tudo mais, mas ele sabe de fato que ali é o papel dele. Então não sei porque aquilo, a Red Bull, ele é uma equipe que tem muitas opções, assim, muitas opções, mas é buscar o que eles vão querer para essa nova geração aí de regulamento, de mudança total de carro, o que eles querem? Eles querem tentar algo novo com outro piloto, eles querem tentar mais ainda o Verstappen, vai depender, essa decisão vai depender do Verstappen ganhando o campeonato ou não. Então, é complicado, assim, é complicado. A minha alegria é só estar aqui assistindo e vendo o que vai dar, e não tendo que tomar essas decisões, sinceramente. Porque eu acho que tem a chance aí do Checo mostrar um bom segundo semestre, e talvez segurar mais um aninho, ver o que vai ser, já que a gente vai ter esse ano de 2022 que tá todo mundo achando que vai ser aquele ano neutro, então ver o que vai dar. Mas eu não sei, gente, eu não sei, eu acho que é a mesma situação do segundo piloto ali da Mercedes. A gente tá tendo que esperar e parece que... Imaginei que agora nessas férias teria alguma coisa sendo decidida, alguma coisa sendo divulgada, mas não tem nada, então parece que tá todo mundo se segurando, né? Tá todo mundo esperando a equipe decidir o que vai ser para também tomar, assim, uma atitude. Vamos só torcer, né? Porque eu, sinceramente, eu não vejo, assim, necessidade de trocar o Pérez, né? Também a Red Bull, se subir o Gasly, o que ela vai fazer? Jogar o Pérez para AlphaTauri? Não sei se o Pérez ia aceitar, né? Categoria de base, não me recordo de cabeça alguém da academia da Red Bull que pudesse vir. Os pilotos da Red Bull que estão, tipo, no stand-by, assim, nenhum quis vir, tipo, o Félix da Costa, o Verne, então, sabe, eu acho que talvez o Kvyat, a terceira ressurreição do Kvyat, seria uma alternativa, né? Mas mesmo assim, eu acho que não seria tão interessante para a Red Bull. E outra coisa, né?
A Red Bull, a gente não comentou isso lá na questão da AlphaTauri, mas vai lembrar que o Gasly, ele até tem mais perfil de ser um tutor do Tsunoda do que qualquer outro piloto que veio sair. Então, se você tirar o Gasly dali, você vai começar a anular o Tsunoda, sabe? Você vai colocar um piloto inexperiente, 2 pilotos inexperientes. Então, o Gasly, por mais que seja, ele entregando resultados, o Tsunoda pode ir apresentando também um aprendizado com ele. Débora, da Red Bull eu vou buscar mais alguma coisa aqui. Eles assumiram, né, a liderança lá em Mônaco. Aquela questão que você até comentou, que a Red Bull ela não sabe, essa questão de atacar, defender, ela tem esses conflitos, mas na minha visão, eu acho que esse segundo semestre da Red Bull vai ser esse daqui é o gato que não me gosta. Se vocês verem, tem hora que ele vai ficar olhando pro espelho, que imagine um gato que se ama tanto, que tem hora que a gente chega aqui no quarto e tá se olhando no espelho, aí ele senta, ele fica horas se olhando no espelho, se admirando, e você vê que ele fica se admirando, que ele fica torcendo a cabecinha assim, fazendo assim, abaixando, olhando, sabe? É um gato narcisista total. Nem à toa que chama Bartolomeu Crouch Jr., né? Tem seus motivos. Bom, mas voltando aqui, aproveitando, falando um pouquinho aí de comerciais da morte, vamos falar da Red Bull, né? Do Marco, não, brincando. Débora, a Red Bull segundo semestre, a equipe em si, na disputa do título de construtor, você acha que ela consegue obter esse resultado ou ela vai ter esses empecilhos todos? Acho que vai depender das atitudes que eles vão tomar em pista, né? A gente tá aí para poder ter um GP da Holanda, em que se a gente ainda tiver Max Verstappen e Lewis Hamilton extremamente próximos em pista, talvez o Max tente dar o troco do que aconteceu ali na Inglaterra, né? Porque ele vai estar correndo em casa, diante da sua torcida. É uma corrida bem preocupante e, na verdade, acho que a Red Bull precisa se colocar no lugar de que a gente precisa conquistar o máximo de pontos. Eles têm uma largada muito melhor do que a da Mercedes, assim. O Bottas, a gente, né, sabe das dificuldades que ele tem para poder largar, né? A Hungria ficou bem comprovada aí. E o Hamilton, ele larga bem, mas ele também cometeu alguns erros esse ano, né? Ali no Azerbaijão, aquela largada dele, tipo, era um ponto para ele conquistar pontos e ele acabou tendo aquele erro também que custou, talvez, um desempenho melhor da Mercedes no campeonato. Então, eu acho que eles precisam se acertar e realmente colocar assim, a nossa prioridade é ganhar o campeonato de construtores ou ganhar o título de pilotos, então a gente tem que fazer coisas para que a gente consiga esses pontos, tipo, trabalhar numa zona de segurança, uma coisa mais confortável, sabe? Fazer o que eles fizeram nas corridas em que eles estavam acertando, sabe? Tipo, desafiar a Mercedes em questão de estratégia, de pneus, contar muito com que a Red Bull consegue, né, trabalhar bem com os pneus, ver se o Pérez consegue entregar um pouco a mais e andar mais próximo do Max ali para poder ocupar uma terceira ou quarta posição também, porque os pontos do Pérez também vão contar bastante. E acho que uma das coisas que eles precisam ver é não ter abandonos no restante da temporada, né? Se eles tiverem punições aí com o motor, que eles pelo menos consigam trazer pontos, porque terminar fora da zona de pontuação é algo muito crítico para o restante do campeonato deles. A gente tem que levar em consideração que o Hamilton, das 11 corridas que a gente teve, ele só não pontuou em uma. Em todas as outras ele conseguiu pontuar, e mesmo diante de cenários complicados, ele conseguiu recuperar ou pódio ou recuperar pontos para a equipe. Então, o Hamilton é o cara que está desafiando diretamente aí o Max, mas também coloca uma pressão no desempenho do Pérez, né? Porque o Pérez poderia ter resultados melhores e a gente vendo que o Bottas está tendo tantas dificuldades nesse campeonato. E você, Rafa? Foco da Red Bull para o final de campeonato é construtores ou pilotos? Ou os dois ao mesmo tempo, sendo bem ambiciosa? Olha, por um momento eu realmente achei que era construtores, só que daí a gente viu um cenário, não sei se foi até a questão de emoção do momento, tipo, tava todo mundo nervoso, mas tem a questão de Silverstone que eles sacrificaram ali uns pontinhos do Checo para ele fazer volta mais rápida e tirar o ponto extra do Hamilton, sabe? Foi uma decisão que a equipe tomou de trazer ele pro box, sendo que ele tinha a possibilidade de entrar entre os 10 ali e pontuar, o que é muito importante para os construtores, só que ali naquele cenário onde o Max foi totalmente, tipo,
né, jogada para escanteio, literalmente, não estava ali, tipo, eu acho que eles decidiram por não, vamos tirar esse ponto aí, porque é importante para o Max manter ali uma distância no campeonato de pilotos. Então, assim, eu acredito que está entrelaçado, assim, para eles também é uma questão de querer muito que o Max ganhe, é uma questão deles, né, tem tudo isso de o Max tá querendo um carro bom para competir e tudo mais, então eles querem entregar isso, eles querem que ele saia com o título, só que ao mesmo tempo, avaliando assim, se eles verem que estão em um cenário onde, tipo, o Hamilton tá maluco ali, tá, tipo, muito louco para ganhar esse título, é capaz de que em algum momento nesse segundo semestre eles comecem a focar mais só no construtores e tentem construir isso e tentem o máximo pontuar com o Verstappen e com o Checo. Só que eu acho que as duas coisas estão andando juntos com a Red Bull. E, cara, eles têm um cenário que a gente tá falando, é muito favorável. A questão de estratégia, eles estão conseguindo responder muito bem. A questão de largada, a questão do pit stop deles é o melhor pit stop que tem. Eles estão com um carro forte, eles estão com um piloto bom. Então, tipo, é realmente centrar nisso. Porque dá para ver, como a Débora falou, eles estão desconcentrados. E eles podem começar a errar. Então, tudo isso que está a favor deles no momento, pode ser que eles percam por pura desconcentração com coisas fora de pista. Gente, assim, o Marco, o Chris Horner, talvez não o Max, mas eles são alguém que estão aí há muito tempo na categoria para eles se deixarem abalar tanto por um acidente. Tanto por 2 acidentes, por 2 situações que se for parar para pensar, super corriqueiro aconteceu na Fórmula 1, que aconteceu de forma muito azar para eles, né? Não foi, claro, o Max podia ter recuado, podia, tem toda essa discussão, mas que acabou, né, ocasionando uma azar, má sorte ali para eles, sabe? Então, vai ter que focar. Tanto que para eles foi até favorável essa pausa aí, no sentido de que agora eles podem relaxar, talvez esfriar a cabeça para começar de novo. Mas, gente, se o Hamilton ganhar lá na Holanda, meu Deus, eu acho que vai ser uma coisa louca, uma coisa louca. Dá para ver, assim, que eles perderam um pouquinho o controle depois de Silverstone, no sentido, assim, mental. Então, eles têm que se reagrupar se eles quiserem vencer qualquer coisa, seja o Mundial de Pilotos ou seja de construtores. Você falou que vai ser uma coisa louca, eu comecei a imaginar a trilha sonora, se tiver disputa, batida, alguma coisa, aquela música do... como é que é o nome dele? Fugiu o nome, que é 1, 2, 3, uma corrida louca, 1, 2, 3, tô tentando lembrar o nome dele. Ai, fugiu. Gente, lembra aí. Depois eu lembro. Enfim. Oi? Iglesias lá? Não, que Julio Iglesias, né? Que vergonha. Gente, fugiu o nome. É que eu me lembro só da cena do Shrek tocando essa música. Eu não lembro. E olha que eu queria gostar Rick muito. Martin? Rick Martin, isso, obrigado. Saudades, Rick. Bom, pessoal, Red Bull é isso. Acho que vai ser bem interessante. Segundo semestre é aquela coisa, né? Os maledetos entregam mesmo, né? Esses dias eu quis recapitular as temporadas do Vettel, principalmente para essas discussões de que se o Vettel era só carro, se era só piloto, se era isso, aquilo. E realmente, né? O cara chegava no segundo semestre ali, parece que eles fechavam um grupo de estudo que só ficava estudando o que foi feito no primeiro semestre, o que tinha que ser melhorado para o segundo. E isso a Red Bull sabe fazer muito bem. Diga. Mas é claro, a gente tem que acrescentar um detalhe, que nos últimos anos, o cenário da Mercedes no final do ano era muito favorável. Tipo, eles já estavam com o campeonato ganho. Então a gente não sabe como que a Mercedes pode reagir não tendo o campeonato ganho. Então também tem que, né, ver isso aí. Bom, pessoal, isso é sobre a Red Bull.